Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. O universo é feminino, mas todos cabem no nosso canal Atenção Difusa Mulher, que tem como objetivo trazer dicas que possam contribuir para a qualidade de vida das mulheres e de suas famílias. E para que o nosso projeto cresça, eu sempre conto com vocês que estão aí nos prestigiando, nos assistindo. Convido você a se inscrever no nosso canal, a curtir, a compartilhar, a nos seguir no nosso Instagram e a comentar, porque a sua opinião é muito importante para a gente. E no nosso vídeo, nós vamos falar sobre processo seletivo. Num cenário de crise, com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, conquistar uma vaga não é tarefa fácil. E para passar pelo processo seletivo, exige cada vez mais preparação. Então, quem está conosco novamente para falar sobre esse assunto é Vera Mendonça, assistente social, coach e consultora de carreira, que vai nos apresentar dicas importantes sobre esse tema. Lembrando que Vera já está no nosso canal num vídeo sobre planejamento de carreira. Eu acho que vale a pena conferir essas informações também no nosso canal. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Então, Vera, é importante estar apto e enfrentar esses desafios. Isso. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite, é sempre bom. Quando a gente vai passar por um processo seletivo, existem duas dicas que são fundamentais. A primeira é você se preparar para a entrevista, conhecendo o perfil da vaga a qual você vai concorrer. Saber as competências, as habilidades que são necessárias, que tipo de conhecimento você tem que ter. Porque se você não os tiver, você tem que preparar para adquirir, né? E corre o risco também de você não ficar reprovado no processo seletivo. A outra dica que é muito importante é você ir para a entrevista conhecendo a empresa onde você vai trabalhar. Eu já vi muitos candidatos que você pergunta, mas o que você sabe sobre a nossa empresa? E ele não sabe nada. Então, o diferencial é você estudar essa empresa antes, saber o objetivo, a missão, vamos dizer assim, qual é o negócio dela, em que ela atua, qual é o número de funcionários, o que as pessoas pensam e falam dessa empresa, né? Além disso, é importante que você vá preparado para a entrevista. Então, que você não chegue atrasado, que você vá vestido adequadamente, né? Que você, por exemplo, se for mulher, não use roupa transparente, se for rapaz, né, que não vá de camisa regata ou de bermuda. Se for, por exemplo, uma indústria ou área de saúde, que você compareça com os sapatos fechados, porque tudo isso demonstra o teu conhecimento a respeito da área. Uma outra coisa importante também é você não chegar atrasado, né? Não falar demais, não falar mal da sua empresa anterior, né? Não falar mal de chefes passados. Você ter uma postura ética e profissional, né, visando o seu diferencial entre outros candidatos, porque muitas vezes as pessoas não conseguem se preparar, acham que a entrevista é um processo como uma conversa qualquer, e não é uma entrevista, ela é formal, ela está observando o seu comportamento, tanto o seu comportamento pessoal, quanto os seus conhecimentos técnicos. E outra dica importante, nunca minta. Então, Vera, você está falando uma coisa sobre entrevista, mas no processo seletivo também nós temos as dinâmicas de grupo. Eu acho interessante também destacar um pouco da importância de passar bem pela dinâmica de grupo, que isso também conta ponto nesse processo seletivo.
E a gente também queria falar um pouco, Vera, sobre os processos seletivos que são realizados de forma virtual. Atualmente, principalmente com a pandemia, as empresas elas têm realizado essa forma de processo seletivo. Um processo seletivo online. Então, como que também nós devemos nos preparar, nos comportar nesse novo modo que as empresas têm utilizado para contratar esses profissionais? No processo online, ele não é muito diferente do processo presencial. O que você precisa prestar atenção é com o ambiente onde você está. Então, por exemplo, ter no fundo sempre uma parede neutra, né? Você avisar as pessoas da sua casa que você está no processo de entrevista e que você não pode ser interrompido, prestar atenção em relação a barulhos, né? Estar num ambiente mais protegido dos barulhos externos e evitar latido de cachorro, choro de criança, né? Evitar interrupção, porque isso atrapalha bastante. Então, assim, as pessoas têm que se preparar para esse momento. Às vezes, até a questão da linguagem, a forma de falar, não usar gírias. Você poderia até destacar um pouco mais sobre essa questão, Vera, que às vezes as pessoas têm que ter um diferencial, né? Não pode chegar aí falando de qualquer forma, né? Seja na entrevista ou às vezes na própria dinâmica de grupo. Olha, na verdade, por exemplo, na dinâmica de grupo, você deve ser cortês para com as outras pessoas que estão atuando, não interromper a pessoa que está falando, não ser a pessoa que domina o ambiente, não dá chance para os outros falarem, prestar bastante atenção nas regras, vamos dizer assim, na sutileza da pessoa que está conduzindo o processo, porque muitas vezes eles dão alguma orientação que, se você não estiver atento, você pode pecar ou pelo excesso ou pela falta, né? Às vezes, um pequeno detalhe faz a diferença. Então, é estar atento. A diferença do online para o presencial, ela é quase nula, né? Porque hoje a ferramenta nos aproxima muito das pessoas. Então, é ter cuidado com relacionamentos, ter uma atitude respeitosa, evitar essa questão da gíria, né? Evitar, por exemplo, usar o tratamento, né, de senhor, senhora para a pessoa que está conduzindo a entrevista, principalmente se ela for uma pessoa mais velha, porque isso tudo demonstra respeito. Então, muito obrigada, Vera, mais uma vez pela sua presença. Suas dicas são muito valiosas. Eu acho que o nosso público vai aproveitar bastante dessas informações, e nesse cenário aí de corrida por uma vaga, essas dicas foram, assim, muito importantes. Muito obrigada mesmo pela sua presença, e a gente espera contar mais vezes aí com você no nosso canal aí, dando mais dicas aí para esse nosso universo feminino, principalmente, para que elas tenham assim mais empoderamento, mais autonomia. Muito obrigada, Vera. Pode contar comigo. Isso aí, vamos contar. E você, se você gostou, deixe o seu curtir, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo valioso para ajudar mais pessoas. Até a próxima. Tchau!